No ar, na sua sintonia FM 87.9 e ao vivo no seu feed. Começa agora o programa Prefeito Direto ao Ponto. Toda terça-feira, às 10 da manhã, dentro do programa Cidade Aberta. As movimentações, as propostas e as ações do Poder Executivo, sem rodeios. Recebendo o prefeito municipal de 15 de novembro, Marcos Luiz Petri. Assista, comente, compartilhe e fique por dentro do futuro da nossa cidade. Bom dia, prefeito Marcos. Bom dia, Marlinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sintonia. Uma grande satisfação poder estar nesta manhã de terça-feira com vocês, mais uma vez aqui para conversar um pouco com a comunidade, né, sobre o município de 15 de novembro. Bom dia, prefeito. Então, vamos começar o nosso bate-papo semanal aqui, hoje na terça-feira, né? 10 horas e 46 minutos, né? Um pouquinho atrasado, mas em função, né, de compromisso. Sempre existe essa questão. A gente tem um horário, né? Mas o prefeito é uma pessoa pública, ocupada, né? Estava participando de um evento aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Aqui de 15 de novembro. E está com a gente aqui para falar, então, a respeito da semana, né? Eu estava ali numa reunião da Astraja, né? Da Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da região do Alto Jacuí, até um momento bem importante, inclusive dentro de uma discussão importante, né? Que é como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tentar evitar ao máximo o êxodo rural, né? Que hoje é uma regra, né? Que tem acontecido em todos os municípios. É uma realidade. Alguns com mais, alguns com menos, né? Exemplos assim que foram citados, que a gente pode observar ali, Ibirubá, 15, Ceuba, tem uma realidade muito parecida, com menos pessoas saindo do interior, mas algumas cidades já com muitas pessoas fora do interior, né? Então é interessante a gente ver ali essa discussão, né? Alguns questionamentos quanto à regularização de agroindústrias para a venda de produtos, né, para a merenda escolar, por exemplo, né, com alguns municípios com dificuldade. Nós, o município de 15 de novembro, já tem o CISB, né, que se compromete, vamos dizer, o CISB, né, é um sistema de inspeção que faz com que a gente possa vender o nosso produto para fora das fronteiras do município. E a maioria dos municípios não tem isso implantado, ao ponto que, inclusive, o Comaja, né, tem trabalhado para isso, para fazer um sistema, implantar um CISB regional que possa atender todos os municípios. Mas 15 de novembro já tem, mas eu vi ali com uma certa angústia, inclusive, né, alguns presidentes de sindicatos falando que eles movimentaram as pessoas para investir em agroindústrias e hoje esses produtores de alimentos não conseguem vender o seu produto. Então é uma dificuldade que tem. Outra situação que estavam debatendo ali, a questão de investimentos na área, por exemplo, da produção de frangos, né, que alguns municípios da região aqui do Alto Jacuí já estão produzindo, e o problema, o maior entrave, e principalmente nessa época agora é o maior entrave, a questão da construção de galpões, enfim, né, e de espaços para produzir vamos dizer, esses frangos, né? Assim também na questão da produção suína. Então a gente nota, né, que se está trabalhando para manter as famílias no interior, o que é importante. O êxodo rural na nossa região, ele às vezes pode ser um problema, né? Porque nem todas as pessoas vão se adaptar à vida da cidade, vão trabalhar numa empresa, e fora as empresas, as indústrias, como polos de indústrias como Ibirubá, né, outros municípios não têm empregos à vontade, à disposição, né? Então as pessoas precisam ficar lá no interior, né, e evidentemente precisam ficar se tem renda, né, e essa renda ela está difícil de ser mantida. O que eles têm observado, e eu também como prefeito tenho observado, que uma coisa que tem dado um valor agregado as propriedades é a produção de alimentos, né? Plantar, por exemplo, batata doce, mandioca, vender isso por hectare, se tu pensar por hectare, ela dá um retorno muito maior que soja, né? Muito maior que arroz, enfim, né? Então a gente observa que plantar alimento, aquele alimento do dia a dia das pessoas, né, tem sido uma vantagem financeira para as pequenas propriedades. Prefeito, dentro dessa linha da questão associativa, né, e o sindicato é um belo exemplo disso, nós tivemos aí no dia 4, sábado passado, né, o Dia Internacional do Cooperativismo. Também uma data importante para a nossa região, porque, na verdade,
O cooperativismo foi a base do nosso desenvolvimento, né? Passamos por um momento difícil, né? Com a questão aí da Cotribá, uma das maiores cooperativas centenária, né? No nosso estado, e que está nessa crise que todo mundo sabe. Mas convém ressaltar, né, a importância dessa data, a importância dessa forma de associação aqui para o nosso município e a nossa região. A nossa região cresceu em cima da associatividade, né? Quando as pessoas se reuniram. Né? Se reuniram para construir comunidades religiosas, para construir clubes, sociedades, né? E também para construir a forma de vender o produto que era produzido aqui. A história conta isso. Nós temos aqui ainda a cooperativa mais antiga do Brasil, que é a Cotribá, né, passando por suas dificuldades, como você disse, mas também a gente vê muitas pessoas com muita vontade de querer manter a estrutura da Cotribá para continuar servindo. Acho que a gente precisa sim valorizar isso. Né? E assim como tantas outras cooperativas que também já estão inseridas aqui no nosso meio. Eu acho que a associação de pequenos produtores, né, trouxe a nossa riqueza, trouxe a manutenção das nossas propriedades e das nossas famílias há mais de 100 anos. E evidentemente não existe uma outra forma tão eficaz quanto, né, de a gente manter a riqueza. A riqueza, quando eu falo, é a riqueza, não é só a questão financeira, mas a riqueza de conhecimento, que foram as cooperativas que trouxeram as novas técnicas para cá, foram as cooperativas que incentivaram os agricultores a produzir leite, por exemplo, a plantar soja. Né? Se hoje a gente ouve as pessoas mais antigas, a Cotribá, ela começou como uma revendedora de banha, né? Que era a mercadoria que tinha maior preço e valor naquela oportunidade. Hoje, né, passados os anos, foi o leite, foi o soja, né, foi o milho para a produção de grãos, o milho também para a produção de alimento para o gado leiteiro principalmente, mas também a gente observa hoje que as cooperativas precisam ter uma fundamentação maior e, como eu falava há pouco aqui, acho que a produção de alimentos é uma coisa que precisa voltar à pauta, né? Precisa ter lá o lugar onde que se produz a batata doce, onde se possa levar, e essa entidade comercializar isso a nível de estado e talvez até a nível de país. Né? Eu acho que o cooperativismo ele é importante, assim também se reuniram em associações para construir cooperativas de crédito, né? Quando o agricultor não conseguiu mais tomar em algum determinado tempo tomar crédito no banco, eles construíram sua própria cooperativa, o que também é bastante importante, que traz bastante desenvolvimento, não só para 15 de novembro, como para toda a nossa grande região. É importante, uma correção de rumos, né, prefeito? Daqui para frente a gente tem que corrigir o rumo para que, de fato, a gente continue, né, com essa forma de trabalho cooperativo que é, como foi dito, né, várias vezes aqui, é a base do nosso crescimento. A cooperativa, ela precisa trabalhar, ela deve, evidentemente, para se manter, ela precisa ter uma estrutura da empresa, tá? Mas ela precisa também olhar o associado como associado, né? Não como um cliente. Então, eu acho que as cooperativas, as instituições, as associações, elas têm essa fundamentação. Olhar as pessoas de uma forma igual. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de aprender com tudo isso, né, e reconstruir uma história que até aqui foi grande, foi bonita, foi importante, muito importante para o desenvolvimento da região, e que nós temos a oportunidade de reconstruir de uma forma talvez diferente, né, mas tão útil quanto para cada uma das nossas famílias aí que moram no interior e que são sócias ou que não sejam sócias, mas que colhem frutos também dessa cooperativa. Prefeito, na semana passada, inclusive, nós não tivemos a possibilidade de fazer o programa aqui ao vivo, né? Tendo em visto viagem sua a Porto Alegre. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo aí com relação àquilo que o senhor fez em Porto Alegre, né? E quais os objetivos, né, dessa viagem e os resultados da mesma. Marlinho, na verdade, a gente tem a situação da semana passada era uma situação diferente, né, porque a última semana antes do período eleitoral, onde o governo podia até assinar convênios, e ainda é possível, né, mas para o pagamento desses convênios, né, ou eles aconteciam até a sexta-feira passada, ou senão agora só depois das eleições, né? Assinar o convênio é possível, garantir o recurso é possível, né? E a gente acabou indo, né, a Porto Alegre justamente por isso. A gente não está ali por perto, a gente precisa
a gente pode perder uma fatia do bolo financeiro, tá? O resultado da nossa viagem aí, né, a Porto Alegre, foi um resultado de R$1.400.027 em recursos através de convênios com o governo do estado, tá? Nós tivemos ali de terça a sexta-feira em várias secretarias. Evidentemente nós tínhamos os projetos inscritos, né, mas a gente observou para garantir realmente esse recurso para nós. Então, lá nós alguns recursos nós já recebemos, alguns nós assinamos e alguns nós vamos assinar durante essa semana ou na semana que vem. Mas então nós recebemos lá, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, a questão da causa animal, né, o recurso para a causa animal, né, o valor de R$30 mil, né, que já está em conta, inclusive, né, nós já temos criado, inclusive, uma política de bem-estar animal, e com esse recurso nós vamos poder cuidar um pouco, né, dos animais de rua, né, que nós temos aqui no município de 15 de novembro, que já são em quantidade grande, tá? E, inclusive, né, esse recurso, e foi dito lá também no dia do lançamento, ele vai estar mais especificamente vinculado à questão de castração de animais, né? Então é um recurso, o valor é por percentual de população. Quanto maior o percentual de população da cidade, maior o recurso. Como nós estamos na menor faixa, então nós recebemos aí R$30 mil, né? Isso do governo do estado, né? Um dinheiro de fundo a fundo, né? Recurso de fundo a fundo. Esse valor já vai estar disponível? Já está disponível. Já esteve disponível na semana passada. Vai ser, né, utilizado para castração. Para castração, exatamente, tá? Também nós tivemos a questão de um recurso em política, das políticas públicas para as mulheres, que é, na verdade, uma política assim, de defesa das mulheres. Tá? Aqui em 15 de novembro a gente já tem então, o vínculo da ouvidoria, né, das mulheres, então, na Câmara de Vereadores, né, e através disso também a gente já sentou com a Câmara de Vereadores, porque a gente observou que a gente tinha sido contemplado com esse recurso também, né, então de fazer campanhas, né, para as mulheres, para que elas se protejam, né? Uma outra mulher que sofra de algum vamos dizer assim, de algum infortúnio na sua vida pessoal, enfim, dentro da sociedade, no trabalho, né? Então nós vamos criar, né, propaganda, né, para divulgação, para que as mulheres saibam até onde elas podem procurar a gestão pública, a Câmara de Vereadores, né, em caso de terem algum problema de relacionamento, por exemplo. Os canais, né? Então, esses canais de ajuda. Exato. Fazer a propaganda em cima disso. Vamos usar esses R$32 mil, então, também, que é de recursos que ainda não estão depositados, mas que estarão aí durante a semana, né? Também tivemos, através do Fundo Estadual da Pessoa Idosa, fomos contemplados, então, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, um programa de políticas públicas para a pessoa idosa, no valor de R$150 mil. Tá? Isso é para comprar equipamentos, né, para que você possa trabalhar com os idosos. Por exemplo, equipamentos que futuramente podem estar ali no centro-dia de idosos, mas que podem já ser usados hoje também, né, na demanda que a gente tem de trabalho com idosos. Então, esse recurso também estará em caixa aí nos próximos dias. Também temos alguns recursos da consulta popular, uma reprimida de 2021 no valor de R$117 mil, mais uma contrapartida de R$26 mil, que é para fibra ótica, né? Com esse recurso, né, e mais um incremento, tá? Da administração, nós vamos chegar à totalização, né, da internet no interior do município, a universalização, como se diz, né? Então esse recurso também, a prospecção é que ele seja pago logo após a eleição, por causa do período eleitoral. Agora a gente não pode receber esse recurso, mas após a eleição sim, né? E também, ainda dentro desse recurso, aliás, dentro dessa mesma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a gente também tem um recurso para a compra, a aquisição, então, de insumos, né? Que geralmente é calcário, mas que também vai ter um melhoramento, né, durante o ano agora, que a gente tem planejado isso, e o recurso vem para isso também, que a gente possa ter mais algum insumo que falta. Isso sempre a gente faz em cima que o agricultor precisa trazer sua análise do solo, né, que a gente possa então ter mais um outro produto ainda para melhorar um pouco mais essa questão da qualidade do nosso solo. Tá? Isso também é um recurso
de R$125 mil, mais a contrapartida de R$21 mil, tá, que vai formar então R$146 mil, né, para aquisição desses insumos. Geralmente isso é distribuído para as pequenas propriedades aqui do município. Tá? Também temos a garantia então, de um recurso importante de R$926 mil, né, com a contrapartida de 30%. Tá? Então é o que chama o recurso para conexões de pontes, né, que é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, nós organizamos um projeto, cadastramos ele, daí fomos contemplados também com isso, também um recurso que vem depois da eleição, mas garantimos lá com a assinatura da minuta do contrato, né, e garantindo esse recurso, então, para no final do ano, lá depois, no início de novembro, a gente conseguir fazer a licitação disso e, evidentemente, fazer a troca. Então, né, isso está direcionado para a maioria dos pontilhões de madeira que a gente ainda tem. Eu sei que é um número maior do que a gente vai conseguir fazer, são 6 no total que nós temos ali cadastrados, mas 6 pontilhões vão ser modificados, né? A maioria deles para galerias, para que a gente possa ter então uma melhor qualidade e diminuir a questão da manutenção, né? E cada 2, 3 anos com as madeiras que a gente tem hoje, a gente cada 2, 3 anos tem que fazer a manutenção. Então, tendo essas pontes com galerias ou de concreto, a gente tem certeza de ter uma tranquilidade maior, inclusive uma segurança maior também para quem precisa usar essas pontes aí para passar com suas máquinas, né? Principalmente com as máquinas. Então, formando um total de R$1.400.000, né, e R$27, né, que vem do governo disponíveis do Estado. E os outros, então, com aplicação após as eleições. Exatamente, né? E acho que é considerável a gente falar também, né, que a gente tem, então, já está desenvolvendo o projeto da Rua Coberta, que também é um recurso do governo do Estado, que vem da Secretaria do Turismo, tá? E esse é um valor muito interessante também, tá? Bem interessante, que é um investimento de R$785 mil, né, que é um complexo, né? Então, em ampliação das casas em Chaimel que já existem ali, mais a construção da casa do artesão, mais a rua coberta, tá, que terá um pé direito de 6 metros de altura, para ter uma ideia, né, no lado esquerdo, no lado direito de 4,5 metros, né, então vai ser uma estrutura muito importante, muito interessante, e além de todo esse complexo, tem também ali a Rua Torta, né, que se diz que é uma réplica da Rua Torta de Gramado. Então, esse recurso ele já está em caixa desde dezembro, teve que ser licitado e a obra iniciou na semana retrasada já, e daqui em diante a gente vai dar continuidade a isso. Pois é, justamente, eu até ia questionar essa questão, a movimentação, aquela que está acontecendo ali na praça, é justamente já a aplicação desse recurso. Já a aplicação desse recurso, exatamente. E na sequência, então, a gente parte para... Sim. Tem prazo? Tem prazo de execução? Existe um prazo, ele tem um ano de prazo para execução, né? Já está listado? Já está listado, sim, por isso a gente começou a obra, né? Quem é a empresa? Eu não sei te dizer o nome da empresa. Mas tá? É de fora? Ela é de fora, sim, é de Santa Catarina, a empresa. Santa Catarina. Mas essa parte inicial aqui, todos os processos de licitação, eles dão margem para isso, né? Que eles podem recontratar uma empresa do lugar para fazer. Certo. Então é uma empresa aí da 15 que começou esse trabalho ali. Tem contrapartida do municipal, né? Sim, nesses 775 aqui tem uma contrapartida, mas ela não é tão alta, né? Não dá bem R$100 mil, né, de contrapartida. São R$100 mil aplicados pelo município nesse projeto. Exato. Então. Sempre todas as emendas ou programas do governo têm uma contrapartida, né? Bom, essa obra, ela, como está listada, já foi começada, essa não tem problema com o período eleitoral. Então, não, ela pode se encerrar esse ano. Exatamente. Ela vai se encerrar esse ano, com certeza. Nesse ano estaremos inaugurando, então, a Rua Coberta. Sim, queremos ver se vamos ter ela inaugurada já na Volksfest, né, que será lá no final do ano, né? Se nós conseguimos, e o equilíbrio já está muito próximo, nós conseguimos equilibrarmos bem as contas do município e nós conseguimos bastante patrocínios, né? Inclusive que a gente já começou então a correr atrás, né, de bancos, empresas, enfim, que trabalham com o município. Se nós conseguirmos o valor, né, quase que total, a gente vai fazer a Volksfest no final do ano. No final do ano, então, mudando e ali de já a gente vai aproveitar e fazer a
a inauguração também da nossa rua coberta. Então a Focus vai sair do mês de agosto, né, cara? Normal, né? Normal, né? Julho, final de julho. Final de julho. Então e vai então para na data do aniversário do município, que é também a data da Expo 15, né? A gente passou para o verão. O inverno tem um problema. A imigração alemã, ela veio em 25 de julho de 1824. É a data de se comemorar. Mas a gente sempre acaba tendo uma perda quando comemora assim ao ar livre, né? Porque o ano passado foi um exemplo disso, né? Lá no domingo choveu muito, era muito frio, então a gente não teve muito público, né? E para evitar isso, no verão já é mais fácil, né? Mesmo que chova, né? As pessoas acabam participando mais. Então a gente tem pensando nisso, né? A gente imagina que deva fazer a nossa festa alemã, né, pelo menos nesse ano, como um experimento, né, em dezembro, né, para ver como ela se comporta. Mas eu acredito que vai dar certo, né? Que ótimo. A gente geralmente precisa construir uma programação de aniversário do município, a gente já emenda ela junto com a programação do município, ali, do aniversário do município. Que ótima notícia, né? Rua coberta, inauguração em 2026. Isso aí. É um compromisso que a gente tem com a comunidade assumido. Muitos segmentos da sociedade nos cobram isso, né? Tivemos uma dificuldade com a liberação do recurso por parte do próprio governo, mas esse recurso foi depositado no dia 31 de dezembro de 2025, né? Então, por isso a gente está... tem o período de licitação, enfim, então por isso que a gente está nesse período agora começando a obra, mas vai dar certo. Acho que nós vamos ter uma obra muito bonita ali que vai servir para a comunidade. Que maravilha. Prefeito, eu acompanhando aqui, nós tivemos o sorteio do programa Nota é Minha, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da importância da nota fiscal, né, de você, claro, participar desse programa, porque, né, você vai concorrer a prêmios interessantes, né, em dinheiro, mas para o município, a questão da nota fiscal, né, para a arrecadação do município e crescimento do mesmo. A nota é minha, ela vem por dois motivos. Um deles é para fazer com que a comunidade da 15 compre no comércio local para concorrer a esses prêmios, né, mas também que o comerciante da cidade tire notas. O setor público ele só consegue oferecer serviços de qualidade para a comunidade se as pessoas contribuem com seus impostos, todas as pessoas, né? E a arrecadação própria do município ela é muito importante. Então, a partir do momento que as pessoas compram na cidade, pedem nota, é sinal que a prefeitura vai ter mais dinheiro, dar mais recurso, né, para investir nas políticas públicas do município. Vai poder dar uma saúde melhor para a população, uma educação padrão para a população. Então, por isso que existe o programa A Nota é Minha, que já é muito antigo, muito anterior a mim, né? Desde que eu me lembro, assim, existe sempre uma campanha que vem através do incentivo das pessoas a comprar. Eu sempre digo, compra um rancho de R$ 1.500, pede nota. Se comprar um chocolate de R$ 15, pede nota também. É importante cada nota, cada pouquinho, porque o Brasil ele é um país que ele cobra imposto sobre imposto, né? Então a gente precisa observar isso, né? Eu imagino que, né, todas as formas de países devem ter uma situação parecida com a do Brasil, mas é importante frisar isso. Então, cada nota que é tirada, tá, é recurso para os cofres públicos do município, principalmente. Claro que é 16% do bolo principal, mas é um recurso maior que o município tem para dispor para as políticas públicas em favor da comunidade. É por isso que existe esse programa. E 15 de novembro, inclusive, as pessoas gostam muito de participar. Fico muito feliz, né? A quantidade de pessoas que vêm trocar suas notas por cautelas. Vale todos os tipos de notas. Se você comprou bastante adubo para a sua propriedade, se você comprou... construiu, por exemplo, com uma fábrica de 15 de novembro, um galpão novo na sua propriedade, todas essas notas elas podem ser trocadas por cautelas, tem essa validade e esse recurso ele é bastante importante para a manutenção de toda a estrutura que nós temos em 15 de novembro. Exatamente, inclusive nós temos na tela aí o pessoal que ganhou, né? R$1.000 aí para o Bruno Friedrich. Bruno Friedrich, isso aí, nosso amigo Bruno. Isso, o segundo para o Gilo. O Gilinho, né? Para o Gilo e para o alemão.
O alemão da livraria aí, né? É O isso. alemão Adolfo Klaas, O né? pessoal aí que foi Quem não conhece o Adolfo Klaas, ele é o alemão da livraria Visão. É isso mesmo. Pouca gente que conhece. Então a gente fica feliz aí, a gente vê, inclusive, ali comerciantes também, né? Sinal que eles compram no comércio da cidade e também pegam a sua nota e conseguem trocar ali, né? Perfeito. Nós estamos aí num momento aí no Brasil, inclusive, de discussão, escala 6x1, empresários reclamando, né? Gente acusando os empresários de serem bilionários e tal, mas o problema é o seguinte, 1% só do empresariado brasileiro é constituído assim de grandes empresas e de pessoas que realmente têm patrimônios bilionários. 99% são de pequenos empresários, né? Microempreendedores. E o programa Cidade Empreendedora, né, tem um encontro no dia 14 de julho, às 19 horas, uma palestra sobre inovação em ambientes. Importante esse tipo de evento aqui para fomentar, né, o empreendedorismo e a geração, né, de capital, de renda e, consequentemente, de impostos, né, que fazem o desenvolvimento do município. Isso, o SEBRAE tem sido um grande parceiro do município de 15 de novembro para o desenvolvimento de atividades importantes, que é fomentar, né, a manutenção de empresas, de indústrias, né, mas também de promover o entendimento do comércio. Enfim, então a Cidade Empreendedora vem para isso. Eu convido as pessoas para virem, participem. O empresário tem que vir. O agricultor também é considerado um empresário rural, né? Venha, participe conosco, aproveite o conhecimento que o SEBRAE tem para nos oferecer, né? Digo assim que inclusive, assim, uma situação que hoje a lei me determina, por exemplo, é o processo das licitações. Eu preciso licitar todos os produtos que eu compro da prefeitura, né? Às vezes eu ouço assim, o comércio da 15 dizer, olha, nós não temos condições de participar, tá? Porque uma empresa maior, ela consegue fazer um preço melhor e a prefeitura acaba comprando pelo menor preço. Isso é verdade. A prefeitura precisa comprar pelo menor preço. Mas o SEBRAE, né, inclusive no dia que a gente fez esse contrato com eles, para eles virem trabalhar conosco dentro da prefeitura, esse é um período de 2 anos que eles vão estar conosco ali, né, eu pedi para eles, olha, vocês precisam organizar uma forma de explicar para o nosso comércio a forma que eles têm de participar das licitações da prefeitura. E é um dos compromissos que eles têm conosco, né? Eles dizem que é possível uma pequena empresa participar da licitação e ganhar. Existem gatilhos na lei, inclusive, né, que garantem isso. Então, inclusive né, a gente vai lançar esse programa e eu vou ser uma pessoa que vou participar disso também, que eu quero observar isso também. Quero saber como faz, porque meu compromisso é com o povo de 15 de novembro, é com o agricultor, tá? Mas é também com o empresário, com o comerciante. Então, eu hoje preciso seguir a lei. A lei me obriga a fazer as licitações, mas eu quero, né, e eu vou trazer gatilhos para isso, que o nosso empresariado, que o nosso comerciante consiga participar das licitações da prefeitura, né, na compra de todos os tipos de materiais, aí, dos vastos materiais que a prefeitura precisa diariamente para a manutenção da estrutura, né, dos serviços que nós promovemos em favor da nossa comunidade. Gostaria de aproveitar também agora a questão dos contatos que o senhor tem justamente com deputados federais, né? Inclusive nas suas viagens, né, a Porto Alegre, certamente é muito comentado isso. Foi lançado o Plano Safra agora, né? 2026, 2027. E a grande discussão é se todos, de fato, ou a grande maioria vai poder acessar esse crédito, né? Em função das dívidas que todos nós sabemos que os agricultores aqui do estado do Rio Grande do Sul têm, né? O senhor ouve falar a respeito desse projeto de lei que tem como objetivo aí a renegociação das dívidas, com securitização? Existe alguma esperança, alguma expectativa? O que o pessoal de Porto Alegre, né, o pessoal com o qual o senhor tem contato, fala a respeito disso? O Plano Safra, o atual Plano Safra, ele não supra a necessidade que o agricultor precisa. Em primeiro lugar, porque o juro é muito alto, tá? Às vezes a gente pensa, poxa, o empresário tem que pagar um juro alto assim. E eu concordo com isso. Eu acho que não existiram ainda políticas públicas em favor do empresariado. Em favor do agricultor já existiram. E a margem de lucro geralmente era esses 13%, 14% que hoje se paga de juro ao banco quando pega o recurso. Então, para o empresário rural está muito difícil.
O plano safra não supre a necessidade que o agricultor tem, porque tem dívidas, né? O agricultor já vem com dívidas acumuladas, né? Pagando juros sobre juro também hoje já das dívidas, né? Culpar as instituições bancárias, eu acho que não. Eu acho que precisa realmente existir um compromisso do governo, né, em subsidiar o recurso para o agricultor. Todos os países funcionam assim. Quando a gente diz assim, poxa, mas é só o Brasil que não faz isso, é verdade. Hoje praticamente é só o Brasil que não subsidia, né, o recurso para os agricultores produzirem. A Europa rica, os Estados Unidos, eles têm subsídio para tudo. A Europa para leite, na questão do leite, por exemplo, né? Então eles criaram lá um fundo. Quando a época é boa, que o preço é melhor, que existe uma forma do produtor ter um lucro maior, feita uma reserva que vai para o fundo, né? E a partir do momento que tem aqueles 3, 4 meses de quebra, de baixa, né, o fundo repõe o valor para o agricultor para ele não ter prejuízo, pelo menos para se manter dentro da atividade sem prejuízo e ter um lucro de subsistência. E isso nós não temos no Brasil. Essa política ainda não existe aqui, né? E isso não é só no leite, isso é para soja, isso é para produção de frangos, de suínos, enfim, sempre tem a baixa, um momento que baixa. Isso é cíclico, né? Isso é anual e é cíclico, né? Então, e naquele momento ali, então não tem o amparo do governo que é necessário. O que eu vejo é que precisa ser revista a questão do plano safra. Acredito que não vai dar mais tempo, a janela já está ali, né? Agora, né? Daqui uns dias, agora em julho, né? Que abre o novo ano, né, agrícola no Brasil. Só que eu acho que precisa ser pensado com mais carinho em toda a situação, né, para que realmente, então, se nesse não der certo, mas no próximo, né, pelo menos os agricultores todos os produtores poderem pegar esse recurso. Eu acredito que, como você falou há pouco aqui, eu acho que uma grande parte, né, se não 50% mais, nem vai conseguir chegar nesse recurso por causa dos problemas financeiros, né, e que já tem junto às instituições financeiras, e isso vai ser uma forma, inclusive, do governo então não precisar disponibilizar esse recurso, porque o agricultor não vai conseguir pegar o dinheiro. Tudo no papel bonitinho, né? Mas na hora da prática efetiva não acontece. Exato. Essa avaliação o governo precisa ter uma forma diferente de fazer. Isso às vezes é difícil de fazer num estado que é pequeno, né, como o estado do Rio Grande do Sul, porque por causa das várias realidades que tem. Então a gente observa isso, né? Às vezes quando é feito, por exemplo, os censos do IBGE quanto à questão que é anual, né, a questão então da avaliação de safra, né? Quantos sacas de soja deu por hectare? Tem municípios aqui no Rio Grande do Sul que deu média 80. Olhou muito bem. 15 de novembro deu média 45, porque em Santa Clara teve propriedades que colheram 90 por hectare, mas em Cererola só colheram 20. Então a realidade daquele produtor é diferente daquele de Santa Clara. E conversando com o produtor de Santa Clara, ele disse que ele colheu 90 e ele precisou de 80 sacas de soja para pagar a despesa da lavoura do ano, né, pelo valor que ele está hoje. Né? Eu digo assim, a questão não é, eu falava isso também ali na reunião das Trajas, o detalhe não é, eu acho que o custo do alimento nem aumentou tanto, mas o nosso dinheiro não tem mais valor, então nunca valeu tão a pena você plantar batata doce para vender, né? Porque ele agrega um valor maior ao metro utilizado de terra, sabe, para a produção do alimento. Não que a batata doce tenha aumentado o valor, mas o dinheiro perdeu o valor, e assim é a questão da soja. O problema não é mas quando o preço do soja era R$78, você conseguia pagar as dívidas com muito mais facilidade. Por quê? Porque o insumo era baixíssimo, né? Não custava R$1.000 a tonelada, mas agora com 110, 120 reais o saco de soja, com tonelagem de adubo caríssimo, com semente caríssima, mais a questão dos demais insumos, eu não gosto de chamar que são venenos, mas que precisa colocar aí como, né, fungicidas, com esse valor aí, você pensa precisar 80 sacas de soja. 80 sacas de soja hoje dá um valor muito grande, né? R$10.000 talvez, até mais, né, para a produção de 1 hectare de soja. Isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda o custo que você tem, né? E a gente sempre tem que pensar, o agricultor trabalha, ele precisa viver disso também, né? E eu acredito que ele tem o direito de não viver miseravelmente, porque também para chegar nesse ponto que o produtor de soja está hoje, ele teve que ir em busca de muito conhecimento,
né? Investindo várias horas do dia ainda através de aperfeiçoamento para ter melhores máquinas, para ter melhor forma de manejo de solo, melhor forma de manejo de grão, para ter uma produção tão alta, que é importante para o Brasil, né? Se os agricultores escolhessem só 35, né, 35 sacos, 40, como era uma média vamos dizer, há 30 anos atrás, né, com certeza o Brasil seria um país mais pobre. Mas a partir do momento que o Brasil consegue produzir 80, 90, 100 sacos por hectare, o próprio governo vai ter mais soja para vender para fora, para gerar mais lucro para o Brasil, entende? Então, essa valorização ela precisa existir. O agricultor se especializou, né, ele produz mais por hectare, para que o governo tenha mais produto à disposição para fazer as exportações, enfim, né, e vender para fora do país. Falo de soja, poderia falar de carne, né? A carne é a mesma coisa, né? O Rio Grande do Sul sempre foi conhecido por ser um estado produtor de carne, de charque, que era a grande moeda de troca que existia há muitos anos atrás aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, claro, com a tecnologia a gente consegue carnear e congelar a carne, mas se nós analisar o produtor de carne, ele se especializou, ele não tem mais aquela graminha rala que em cima de 100 hectares conseguia engordar 3 cabeças de gato, né? Hoje não, hoje ele em 1 hectare ele produz 5, 10, ele consegue engordar 10 cabeças de gado ali que ele consegue transformar em carne e vender. Então ele teve que ir atrás de novas técnicas, ele teve que se especializar e hoje, infelizmente, o produtor não está sendo valorizado pelo governo pelo tamanho que ele fez a nossa economia crescer. E, infelizmente, acho que vamos enfrentar um tarifaço pela frente aí, norte-americano, né, que está em vias de ser implementado. A gente tem observado isso também, ainda essas políticas institucionais internacionais que também não têm funcionado direito, tá? Eu sempre digo, a gente não deve envolver política nisso, né, pelo bem de uma nação. O extremismo ele não pode estar dentro dessas decisões, mas pelo que a gente observa isso, a forma às vezes como se fala, né, de um líder ou um líder fala para o outro, se leva isso ao extremismo político e infelizmente o Brasil vai demorar muitos anos para ser uma potência mundial de primeiro mundo. Enquanto nós formos de segundo, de terceiro mundo, nós precisamos nos adaptar a algumas coisas que são importantes para o segmento do nosso desenvolvimento. E uma delas é ter esse contato unilateral, sabe? Muito bem cuidado entre as partes, entre os líderes de outros países, independente, como eu disse, independente de qual país a gente possa estar falando. Podemos falar dos Estados Unidos, que é talvez o tarifaço que vai nos prejudicar muito, mas nós temos também comércio com China, nós temos comércio com alguns países da Europa também. Então nós precisamos observar isso, né? A gente precisa ter essa dinâmica, né, de saber conversar com todos os lados para manterem bem firmes, fortes os negócios do Brasil. É isso aí. Prefeito, 11 horas e 21 minutos, uma mensagem final aí para o nosso programa de hoje. Quero deixar um abraço para toda a comunidade de 15 de novembro que está nos ouvindo, um abraço para ti também, Marlinho, dizer que a semana passada foi uma semana muito intensa, de muito trabalho, tá? Inclusive de bastante, além do trabalho, de correr atrás do recurso, né, também foi um momento de experimentar as boas parcerias, né, que a gente conseguiu construir ao longo do tempo em esferas como o governo do Estado, né? A gente viu como é importante a gente ter bons relacionamentos lá, né? A gente conseguir, através disso, trazer recursos importantes, né, para a nossa comunidade. Então, que 15 de novembro tem essa tranquilidade, que nós estamos sendo observados pelo atual governo do Estado, né, e que vamos ter ainda, já dos investimentos que já houveram, né, teremos ainda mais um tanto de investimentos importantes para o nosso município, né, e que a gente está fazendo da parte da gente, está trabalhando muito com os deputados relacionados com o 15 de novembro, quanto principalmente essa questão agrícola, né, a questão da securitização, né, que ainda está bastante indefinida, né? Existe bastante discurso e pouca ação. Vejo alguns líderes muito firmes, né, no apoio ao agricultor, né, diariamente, inclusive acompanhando lá as reuniões que acontecem lá, também de uma forma
bem expressiva, pressionando também a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, para fazer essa votação, que é bastante importante. Então, a gente faz a parte da gente, a gente liga, a gente conversa, né? A gente, inclusive, sempre apoia aqueles líderes que vão também apoiar, né, a nossa economia, a nossa forma de desenvolver a economia. Então, que a gente está junto, tá? Que o que o município de 15 de novembro precisar, tanto o agricultor, o empresário, qualquer pessoa precisar, saber que o prefeito está junto, que a administração está junto com todos, para que nós possamos ter uma qualidade de vida muito boa aqui na nossa pequena cidade, né, que tem um grande coração, que é 15 de novembro. Então, um abraço a todos.